Minha mãe subiu no palco do rodeio com o microfone na mão e apresentou meu irmão para a cidade inteira. Depois desligou o microfone. O meu nome ela não disse. Em nenhum momento. Eu estava na terceira fileira com a corda do meu avô no punho. A mesma corda que um dia amarrou os braços dele. Se você já carregou alguma coisa que a família chamou de herança de miséria, e essa coisa era na verdade a coisa mais valiosa que você tinha, fica aqui comigo. Me dá o teu gostei e me conta. De onde você está ouvindo essa história? Meu nome é Damião. Tenho 34 anos, toco boi por esses pastos desde os 17. E a única coisa de valor que eu carrego no mundo é uma corda trançada de 3 cordões que meu avô, seu Nô, fez com as próprias mãos. Seu Nô nasceu cativo num engenho de Pernambuco e morreu livre num sítio de Minas. Entre uma coisa e outra, ele trabalhou 40 anos depois de solto. 40. Eu carrego essa corda enrolada no punho ou atravessada no ombro, dependendo do dia. E faz 3 meses que eu sei uma coisa sobre ela que ninguém mais sabe. Dentro de um dos nós, daqueles nós de trança apertada que só peão velho sabe dar, tem um papel dobrado em 8. Eu achei por acaso mexendo na corda numa pousada de estrada, depois que o pano de fora rasgou. O papel é uma escritura de cartório de 1973. O nome que está escrito ali é Benedito Eleutério de Jesus. Seu Nô. A fazenda onde minha mãe vive, onde meu irmão Edevaldo estudou, onde eu nasci, nunca foi do meu pai. Nunca foi transferida. Tá no nome do meu avô escravo até hoje. Minha mãe, Dona Cecília, não sabe. Meu irmão, Edevaldo, não sabe. Nem o advogado que minha mãe contratou na capital sabe. Eu sei. Sei faz 3 meses. E eu não falei. O que eu tinha para perder naquela sexta-feira não era dinheiro. Não era terra. Era a última coisa que eu ainda estava querendo acreditar sobre a mulher que me botou no mundo. Eu fui pro rodeio para ver com os olhos dela me enxergando. Fui para ver se ela conseguia, uma única vez na vida, olhar pro filho que cheira a curral e dizer o nome dele em voz alta na frente da cidade. Só isso. Era tudo o que eu queria. E se ela não conseguisse, bom, eu tinha um papel no nó de uma corda. Mas eu estava rezando para não precisar. Para vocês entenderem direito, eu preciso explicar de onde vem essa história. Minha mãe teve 2 filhos. Eu que saí parecido com o lado do meu pai. Mais escuro, mais largo, mão de osso grosso, cabelo duro. E o Edevaldo, que saiu parecido com o lado dela, mais claro, mais magro, olhos puxados para verde. Desde que a gente era menino, isso importava na nossa casa. Importava o dobro quando a visita chegava. Minha mãe empurrava o Edevaldo para frente com a mão espalmada nas costas dele. Apresentava o caçula com a voz de quem mostra prêmio, e quando chegava a minha vez, ela só dizia, esse é o mais velho. E pronto, e mudava de assunto. Eu aprendi cedo a ficar quieto perto da porta. Aprendi que o lugar do mais velho naquela casa era atrás da cortina, não em cima do tapete. O Edevaldo estudou, fez faculdade de administração em Belo Horizonte, com dinheiro que meu pai pegou emprestado do banco. Morou 3 anos numa república paga por minha mãe, que vendeu o gado miúdo para bancar. Voltou com camisa social, sapato bico fino, e uma namorada que olhava o sítio como quem olha foto de pobre. Eu fui pro boi aos 17 porque precisava entrar dinheiro em casa. E meu pai já estava doente. E a mãe dizia que estudo era coisa para quem tinha cabeça, não para quem tinha força. Ela dizia isso no almoço, na minha frente. Eu engolia o arroz e não levantava os olhos. Meu pai morreu em 2018. A fazenda ficou no ar. Foi quando minha mãe começou a falar em advogado. Disse que precisava arrumar os papéis. Que a herança tinha que ficar organizada. Que o Edevaldo, por ter estudado, saberia administrar melhor. Eu nunca fui chamado para essas conversas. Eu ficava sabendo pelo seu Tião, um peão velho de 70 anos que mora na beira da estrada do sítio e que conheceu meu avô no tempo em que homem preto ainda precisava tirar o chapéu para passar na calçada do banco. Seu Tião me contava as coisas baixinho quando eu passava. Tua mãe anda com um advogado, ele dizia. Tua mãe tá arrumando as coisas pro Edevaldo. E me olhava como quem queria dizer mais. Foi seu Tião, inclusive, que me deu a corda. Ou melhor, que me entregou a corda. Meu avô morreu quando eu tinha 8 anos, e seu Tião guardou a corda dele numa caixa de charuto por 26 anos, esperando eu crescer. No dia dos meus 34 anos, ele apareceu no curral onde eu estava marcando bezerro,
Tirou a caixa debaixo do braço, abriu e disse: teu avô mandou te dar isso quando tu fosse homem. Eu acho que tá na hora. A corda estava dobrada, escura de tempo, com cheiro de sebo velho. Eu peguei chorando. Enrolei no punho na mesma hora e não tirei mais. Isso foi em maio. O papel dentro do nó eu só achei em julho, 3 meses depois. 3 meses antes do rodeio. A festa do peão de Bom Jardim é a maior coisa que acontece naquele município o ano inteiro. Começa na quinta, termina no domingo, para a cidade. Vem gente de 2 estados. Vaqueiro, ambulante, benzedeira, advogado de terra, político, todo mundo. Esse ano minha mãe mandou avisar pelo Edevaldo que queria a família toda lá na sexta à noite. Disse que tinha uma coisa importante para anunciar. Mandou dizer também para eu aparecer, bem vestido, pelo amor de Deus, sem cheiro de curral. Foi a frase. Sem cheiro de curral. Eu cheguei no parque de exposição na sexta às 6:30 da tarde com a mesma roupa de sempre, a mesma bota, a mesma jaqueta de brim que eu uso desde 2020 e a corda do seu nó enrolada no punho direito. Deixei a escritura guardada dentro do nó, onde ela estava há 3 meses. Não ia tirar. Não ia mostrar. Só queria ver. Antes de entrar no meio da multidão, parei numa barraquinha de ervas que estava armada na beira do portão de entrada. Uma mulher de uns 50 anos, cabelo preso num pano vermelho, mãos marcadas de raiz e de terra, estava sentada numa banqueta vendendo garrafada e chá de folha. Eu pedi um copo d'água só para esperar minhas pernas pararem de tremer. Ela me serviu sem cobrar, me olhou de cima a baixo, demorou um pouco olhando para a corda no meu punho e não falou nada. Eu bebi a água. Agradeci. Ela fez que sim com a cabeça. Só quando eu já estava saindo, ela disse: bem baixo. A corda boa não arrebenta, moço. Eu parei. Olhei para trás. Ela já estava servindo outro freguês. Eu enfiei o chapéu na cabeça e entrei no parque. O palco principal estava aceso de luz amarela, a banda afinando o violão, a cidade toda em pé, cerveja na mão, o cheiro do milho cozido subindo do outro lado. Eu fui andando devagar entre a multidão, procurando pelo rosto da minha mãe, e encontrei antes do que eu queria. Ela estava perto do palco, vestido azul novo, cabelo feito, e o Edevaldo do lado dela de camisa branca passada. Um homem de terno cinza estava ao lado dele segurando uma pasta preta. O advogado. Eu já sabia que era o advogado porque ele não tinha cara de peão nem de festeiro. Tinha cara de quem vem buscar assinatura. Minha mãe me viu no meio da multidão. Os olhos dela pousaram em mim por um segundo. Demoraram na jaqueta velha, no chapéu, na corda enrolada no meu punho. E ela virou a cabeça para o outro lado sem dar sinal de ter reconhecido. Eu parei onde estava. Senti o peito apertar com um aperto que eu conheço faz tempo. O aperto de quando a gente sabe que o pior ainda não aconteceu, mas já está a caminho. A banda começou a tocar. O apresentador subiu no palco. E minha mãe, com o microfone na mão, pediu 2 minutos para falar com a cidade de Bom Jardim. Mas antes de eu te contar o que aconteceu naquele palco, eu preciso te contar uma coisa que o seu tião me disse 1 hora depois, sentado num pau d'arco na beira da estrada. Uma coisa sobre o meu avô que eu ainda não tinha contado para ninguém no mundo. Uma coisa que muda tudo o que eu acabei de te contar até aqui. Minha mãe pediu silêncio com a mão no ar. A banda baixou o volume. O apresentador deu 2 passos para trás. 400 rostos viraram para ela ao mesmo tempo. E eu vi, ali da terceira fileira, uma coisa que eu nunca tinha visto. Minha mãe gostava daquilo. Gostava do silêncio que fazia para ela. Gostava do dedo dela no ar parando a cidade. O rosto dela estava firme, bonito até, com um brilho que eu só tinha visto 2 vezes na vida, no casamento do Edevaldo e no enterro do meu pai. E nos 2 casos era o mesmo brilho, o brilho de quem sabe que está no centro do acontecimento. Ela começou agradecendo. Agradeceu ao seu Juvencio, o organizador da festa. Agradeceu à banda. Agradeceu à cidade de Bom Jardim por ser a terra que acolheu a família dela por 3 gerações. Eu escutei a frase 3 gerações e prendi um pouco o ar. 3 gerações. A boca dela disse isso. A terra que acolheu. Como se a família tivesse chegado ali como quem chega como hóspede. Como se o avô Nó não tivesse comprado o chão com 40 anos de suor na cara. Eu fechei a mão em volta da corda bem devagar e senti o nó apertado contra a palma. Ela apresentou o Edevaldo.
Meu filho caçula, o Dr. Edevaldo, formado em administração pela Pontifícia de Minas, que veio hoje de Belo Horizonte especialmente para essa noite. Edevaldo subiu 2 degraus do palco. Fez que sim com a cabeça para a cidade. Sorriu aquele sorriso educado de quem aprendeu onde pôr a mão e onde pôr o pé. A multidão bateu palma. Alguém gritou: "Parabéns, doutor." Minha mãe segurou o braço dele como quem segura troféu. E não disse o meu nome. Nem uma vez. Nem olhou para onde eu estava. Eu fiquei ali parado com a corda do seu nó apertada na mão, escutando o nome do meu irmão ser dito 4 vezes no microfone e o meu não ser dito nenhuma. E foi aí que ela passou o microfone para o advogado. O homem de terno cinza subiu no palco com a pasta preta debaixo do braço. Ajeitou os óculos, pigarreou. Disse que era um prazer estar ali, naquela festa tão tradicional, e que vinha a pedido da família para fazer um anúncio importante. Disse que Dona Cecília, como matriarca responsável pela Fazenda Santa Benedita, tinha tomado a decisão de formalizar a sucessão da propriedade, que na segunda-feira, no cartório de Bom Jardim, o processo de transferência seria aberto oficialmente em nome do Dr. Edevaldo, que era uma decisão tomada com carinho, com responsabilidade e com o apoio de toda a família. Ele olhou para minha mãe quando disse toda a família. Minha mãe olhou para frente, para a cidade, sem procurar ninguém no meio da multidão, e fez que sim com a cabeça devagar. Fazenda Santa Benedita. Aquele era o nome que o avô Nó tinha dado ao chão dele. Santa Benedita. Pelo dia em que ele nasceu, que era o dia da Santa. E aquele homem de terno cinza estava lá em cima anunciando que a fazenda com o nome da santa do meu avô escravo ia passar para o meu irmão de camisa branca na segunda-feira, sem que ninguém no palco, nenhuma das 3 pessoas que estava ali, soubesse que a escritura daquela fazenda nunca tinha saído do nome dele. Eu olhei para o Edevaldo. Ele estava com os olhos baixos, olhando para o chão do palco. Não estava sorrindo mais. A mão direita dele estava fechada do lado do corpo. Ele sabia que eu estava na multidão. Ele não precisou me ver para saber. Um irmão sabe quando o outro está por perto do mesmo jeito que um cavalo sabe quando tem cobra no pasto. Ele sabia, e estava de cabeça baixa, e não olhou para mim nenhuma vez. A multidão bateu palma de novo, não tão alto quanto antes. Algumas pessoas ao meu lado trocaram o olhar. Uma senhora idosa com lenço na cabeça cochichou alguma coisa para o marido. O seu Juvencio, lá no fundo do palco, não estava batendo palma. Estava de braços cruzados, com o chapéu enterrado, olhando para minha mãe com uma cara que eu não sabia ler. Eu virei as costas para o palco e comecei a andar para fora do grupo. Não corri, não empurrei ninguém, só fui andando devagar, com a corda na mão direita e a cabeça baixa, passando entre os corpos suados da multidão, sentindo o cheiro de cerveja e de churrasco e de perfume barato, e quando eu cheguei na beira da área do palco, eu continuei andando. Passei pela barraca de milho. Passei pela barraca de licor. Passei pela roda de forró que estava começando do outro lado, onde um sanfoneiro jovem afinava para a primeira música. Passei pela barraca de ervas onde a Luísa tinha me servido água 1 hora antes, e ela estava lá, sentada na banqueta, e quando eu passei, ela levantou os olhos e acompanhou o meu passo. Não falou nada. Mas os olhos dela ficaram grudados em mim até eu sumir atrás do primeiro caminhão estacionado. Eu saí do parque pelo portão dos fundos, onde ficam os currais do rodeio. O cheiro mudou de uma vez. Saiu o cheiro de festa e entrou o cheiro de bosta e de capim molhado. Um peão jovem estava lavando a mão numa torneira perto do curral. Ele me olhou e não disse nada. Passei por ele e fui andando pela beira da estrada de chão, aquela estrada que sai do parque de exposição e vai dar na rodovia velha, e andei uns 200 metros até achar um pau d'arco grande na beira. Sentei no chão. Encostei as costas no tronco. E fiquei olhando para a corda na minha mão. Eu não chorei. Vou dizer a verdade para vocês. Eu já tinha chorado por aquela mulher tanta vez na minha vida que naquele momento não sobrava mais água. Eu só fiquei olhando para a corda, para os 3 cordões trançados que o avô Nó tinha torcido com os dedos dele há não sei quantos anos, e pensando que a única coisa que tinha me sobrado daquela família era um pedaço de fio de couro que um homem preto tinha feito depois de trabalhar 40 anos livre. E foi nesse minuto exato, com as costas no pau d'arco,
que eu escutei passo atrás de mim. Seu Tião apareceu do lado da estrada como quem sabe andar sem fazer barulho. 70 anos, chapéu preto, camisa xadrez aberta no colarinho, aquela bota surrada de couro cru que ele usa faz 20 anos. Ele não perguntou se podia sentar. Só abaixou com um esforço velho e sentou do meu lado, encostado no mesmo tronco, com o ombro tocando o meu ombro. Ficou 1 minuto inteiro sem dizer nada. Eu também fiquei. A gente ouviu a banda do rodeio tocando lá longe, o forró começando, a cidade inteira rindo a 200 metros de distância. Depois ele pegou a corda da minha mão. Pegou com as 2 mãos. Segurou como quem segura passarinho. Passou o polegar pela trança. Ficou um tempo olhando. E falou, com aquela voz rouca dele de peão velho que fumou a vida inteira. Teu avô tinha 19 anos quando ele saiu do engenho. Eu virei a cabeça. Ele continuou olhando para a corda. Saiu com a roupa do corpo e uma muda de camisa. A abolição já tinha sido assinada fazia uns anos. Mas tu sabe como é. Papel é papel. A libertação mesmo, a de verdade, cada preto teve que negociar a dele. Teu avô negociou saindo. Andou de pé até o sul de Minas, levou 4 meses. Dormiu no mato. Comeu fruta de pé e peixe de pedra. Chegou no sítio do coronel Evaldo pedindo trabalho. E o coronel deu. Aí teu avô ficou. Ficou 40 anos. Eu escutei sem interromper. Ele não ganhava em dinheiro nos primeiros tempos. Ganhava em comida e em cama. Só quando fez uns 10 anos que o coronel começou a pagar ele de verdade. E teu avô juntava. Juntava tudo. Não bebia, não jogava, não gastava em mulher. Ele tinha uma caixa de madeira debaixo da cama, onde ele enfiava cada tostão. Eu vi essa caixa. Eu morava no mesmo sítio. Era moleque de curral. Tinha uns 12 anos. E o seu nó era o peão mais velho de todos. Ele tratava a gente bem. Ensinava a gente a laçar. Ensinava a trançar corda. Seu Tião levantou a corda e segurou no ar na frente do meu rosto. Essa aqui ele fez no ano que tu nasceu. 34 anos atrás. Eu tava junto. Ele disse com essa mão dele que não tremia. Essa eu vou guardar pro menino do meu filho. E guardou. Colocou na caixa de charuto. Enterrou o dia em que morreu. E me fez prometer que quando tu virasse homem, eu entregava. Tu sabe disso. Eu entreguei em maio. Eu fiz que sim com a cabeça. Mas tem uma coisa que tu não sabe, Damião. E eu não te contei antes porque eu não tinha certeza se tu estava pronto para saber. Teu avô, em 1973, comprou a fazenda do coronel Evaldo. Ele comprou. Com o dinheiro da caixa de madeira debaixo da cama. 40 anos de tostão junto. O coronel tinha ficado velho. Os filhos tinham ido para a capital. Ninguém queria o sítio. E teu avô ofereceu o dinheiro todo que ele tinha. O coronel aceitou, firmou no cartório e registrou no nome do Benedito Eleutério de Jesus. Tu sabe quem era Benedito Eleutério de Jesus? Meu avô. Teu avô. Nascido cativo. Comprador do chão onde ele tinha trabalhado, escravizado primeiro e empregado depois. 4 anos depois do registro ele morreu. Nunca contou para ninguém que a terra era dele. Nem pro teu pai, que era filho dele. Nem pra tua mãe, que era nora. Ele só me contou pra mim, porque eu era peão do sítio e ele confiou. E ele me disse assim: Tião, se essa terra um dia cair em mão errada, tu dá um jeito. E morreu. Seu Tião entregou a corda de volta nas minhas mãos. Eu esperei. Esperei porque teu pai tomou conta da fazenda como se fosse dele, e era homem bom, e não fazia mal pra ninguém. E não adiantava mexer em cartório enquanto ele tivesse vivo. Depois teu pai morreu, e tua mãe começou a mexer com advogado. E eu ia te contar no mês que vem, Damião. Eu juro que ia te contar. Mas parece que tu já descobriu sozinho, né? Eu não respondi. Só abri a corda no colo, peguei o nó mais apertado, desfiz com cuidado e tirei o papel de dentro. Dobrado em 8, amarelado, o carimbo do cartório ainda legível. Estendi pro seu Tião sem falar nada. Ele pegou, levou perto do olho. Demorou um bom tempo lendo. Quando terminou, fechou o papel devagar, devolveu para mim e ficou em silêncio. Eu segurei aquele papel na mão por uns bons segundos, sem olhar pro seu Tião. Olhei pro carimbo de 1973. Olhei pro nome Benedito Eleutério de Jesus. Meu avô não me deixou terra.
Ele me deixou prova. 3 meses eu andei com esse papel no punho e não falei nada para ninguém. Naquela noite, no pau d'arco, com a cidade rindo a 200 metros, eu precisava decidir. Me conta aqui embaixo. Tu teria esperado até esse momento ou teria falado antes? Depois ele tirou o chapéu, passou a mão no cabelo branco, botou o chapéu de volta e falou só uma frase. Tu já decidiu o que vai fazer? Eu olhei para o lado da estrada, para a direção do parque, onde eu podia ver as luzes amarelas do palco principal piscando por cima dos caminhões. A banda tocava um shot longe. A voz do apresentador anunciava alguma coisa que eu não conseguia entender daqui. Em algum lugar lá dentro, minha mãe devia estar rindo com o advogado. O Edevaldo devia estar de cabeça baixa ainda. E a Luísa, na barraca de ervas, devia estar servindo outra água para outro desconhecido. Ainda não, seu Tião. Mas falta pouco. Ele fez que sim com a cabeça. Não disse mais nada. Nós dois ficamos ali no pau d'arco, escutando a festa, até a banda mudar de música e começar a tocar um bolero antigo que o avô gostava. Seu Tião levantou com o mesmo esforço de peão velho, botou a mão no meu ombro, apertou e foi embora andando devagar pela estrada de chão, de volta para o parque. Eu fiquei sentado no pé do pau d'arco com a corda aberta no colo e o papel dobrado em cima dela. O bolero ainda tocava lá longe. Em algum momento a banda mudou para um forró, e a cidade começou a rir outra vez, como se nada tivesse acontecido, porque para todo mundo que estava ali naquele parque nada tinha acontecido mesmo. Tinha acontecido só para mim, e para o seu Tião, e para o homem que estava enterrado faz 26 anos num cemitério do sul de Minas, com o nome de Benedito Eleutério de Jesus na cruz. Eu fiquei olhando para o papel. Lia de novo o carimbo do cartório. Lia de novo o nome. 4 anos depois desse carimbo, meu avô morreu. 4. Ele carregou esse segredo até o fim sem contar para o filho, sem contar para a nora, sem contar para ninguém, a não ser para o seu Tião num dia qualquer de trabalho no curral. Por que um homem guarda uma coisa dessas até morrer? Eu não tinha essa resposta naquele momento. Eu acho que não tenho ainda. Mas eu acho que tem a ver com o jeito que ele aprendeu o mundo. Um preto ex-escravo, na década de 70, dono de uma fazenda no nome próprio, em Minas Gerais. Ele devia saber de cor o que acontecia com preto que aparecia com papel na mão, querendo provar que a terra era dele. Ele devia saber que o silêncio era a única escritura que pegava. Enquanto ninguém soubesse, ninguém ia querer tirar. Eu estava pensando isso quando ouvi os passos pela segunda vez. Não era o seu Tião. Os passos eram mais leves, mais curtos, de quem caminha com o pé no chão firme, mas sem peso de bota. Eu levantei os olhos e vi a Luísa vindo pela beira da estrada, com o pano vermelho na cabeça, uma bolsa de pano estampado nas costas e uma garrafinha de plástico na mão. Ela parou a uns 3 metros de mim. Não perguntou se podia chegar perto. Só ficou ali parada, esperando. A senhora me seguiu, dona Luísa? Eu saí da barraca para vir aqui, moço. Não é a mesma coisa que seguir. Eu não entendi a diferença na hora, mas eu não ia discutir com benzedeira de beira de estrada. Fiz sinal com a mão para ela sentar. Ela se aproximou devagar, abaixou com mais agilidade do que eu esperava de uma mulher dos 50 e sentou no chão do outro lado do tronco. Estendeu a garrafinha de plástico. Era chá. Tava morno. Cheirava a alfavaca e a alguma outra coisa que eu não soube identificar. Bebe. É pra susto. Eu bebi. Tinha gosto amargo no começo e doce depois. Ela esperou eu terminar, pegou a garrafinha de volta, guardou na bolsa e ficou olhando para a corda no meu colo. O papel eu já tinha enfiado de volta no nó antes dela chegar. Mas a corda estava ali aberta. Ela olhava para os 3 cordões trançados com aquela cara de quem está lembrando de uma coisa. Essa corda é do seu nó, né? Eu fechei os olhos por um segundo. Era a segunda pessoa naquela noite que reconhecia a corda do meu avô sem eu precisar dizer nada. A senhora conheceu ele? Ela fez que sim com a cabeça devagar, do jeito que as pessoas velhas fazem quando estão mexendo em memória que doía guardar. Eu tinha 7 anos, 8 talvez. Meu pai era tropeiro, levava boi do Triângulo para a capital.
E numa viagem dessas, a gente parou num sítio no sul de Minas para passar a noite porque tinha começado uma chuva desgraçada no fim da tarde. A gente parou debaixo de um telheiro perto do curral, e meu pai estava desesperado porque a corda dele tinha arrebentado no meio do caminho, numa emenda mal feita, e sem corda boa ele não conseguia tocar o boi até o destino. Ele estava sentado no chão do telheiro tentando emendar com arame, chorando de raiva. Eu nunca tinha visto meu pai chorar, moço, nunca na vida. Eu tinha 7 anos e estava olhando para o meu pai chorar num telheiro de chuva. Ela parou, respirou, continuou. Aí veio um homem preto, alto, magro, de chapéu enterrado. Saiu da casa do sítio com uma lamparina na mão. Chegou perto do meu pai, olhou para a corda arrebentada, pegou no chão, balançou com a mão pesando e disse só: "Essa não tem conserto mais." Meu pai largou o arame e ficou com a cabeça entre as pernas. E aí o homem disse: "Espera aqui." Sumiu dentro da casa por uns 5 minutos. Voltou com uma corda nova, trançada de 3 cordões, dessas mesmas que tu tá com aí no colo. Entregou pro meu pai e falou: "Essa aqui eu fiz semana passada. É tua." Meu pai quis pagar. O homem disse: "Teu dinheiro eu não pego. Tu tem menina para criar. Vai em paz." Eu prendi o ar. Meu pai perguntou o nome. O homem disse Benedito. Só Benedito. Mas o menino de curral que apareceu depois, quando o homem já tinha voltado para casa, me disse que na região todo mundo chamava ele de Seu Nó, o homem da corda. Era assim que chamavam. Meu pai tocou o boi com aquela corda até o fim do tempo dele de tropeiro. Uns 15 anos. Enterraram meu pai com a corda dobrada dentro do caixão, moço. Eu botei lá. A minha mãe não queria. Dizia que ia apodrecer junto. Mas eu disse: essa corda acompanhou ele mais do que ninguém. Ela vai junto. E foi. A Luísa parou outra vez. Olhou para a corda no meu colo. Tocou com a ponta dos dedos de leve, no lugar da trança onde o couro tinha escurecido com o tempo. Quando tu passou na minha barraca hoje de tarde, eu vi a corda no teu punho e eu sabia. Eu não sabia quem tu era, mas eu sabia que tu estava carregando um pedaço do mesmo homem que fez a corda do meu pai. A benzedeira aprende a enxergar essas coisas. Uma corda de Seu Nó não se parece com nenhuma outra. A trança dele era diferente. Tinha um nó por dentro que ninguém sabia fazer igual. Um nó por dentro. Um nó por dentro. Meu pai falava isso. Dizia que o Seu Nó trançava para fora e para dentro ao mesmo tempo. Que tinha um nó escondido no meio de toda a corda dele. Pra força, dizia meu pai. O nó de dentro é o que segura. Eu nunca entendi direito. Mas meu pai falava com uma devoção de quem sabe do que tá falando. Eu olhei para a corda no meu colo. Pro nó apertado, bem no meio, onde eu tinha encontrado o papel em julho. O nó de dentro. Pra força. O nó de dentro é o que segura. Meu avô tinha trançado a escritura dele dentro desse nó não por esconderijo, mas por uma crença que eu só entendi naquele minuto. Para ele, aquele papel era o nó de dentro. Era o que segurava a corda toda. Era o que segurava a vida dele inteira. Eu não aguentei. Eu que tinha jurado para vocês, logo no começo dessa história, que eu não ia chorar, eu chorei. Uma lágrima só, do olho direito, que desceu até o queixo e parou ali. Luísa viu. Não falou nada. Só estendeu a mão por cima do tronco do pau d'arco e pousou nas costas da minha mão que segurava a corda. A mão dela era seca, calejada de raiz e de pilão, quente como chá. Ficou ali uns 10 segundos. Depois, ela tirou, levantou do chão, ajeitou a bolsa estampada nas costas e disse: "Eu vou voltar para a barraca, moço. Se tu precisar de mim mais para frente nessa noite, tu sabe onde eu tô." Eu fiz que sim com a cabeça. Ela foi embora pela beira da estrada, igual tinha chegado, sem barulho. Eu fiquei olhando as costas dela sumirem na direção das luzes do parque. E quando ela sumiu, eu senti uma coisa estranha acontecer dentro de mim. A dor que estava no meu peito desde o momento da humilhação não desapareceu. Ela só mudou de peso. Ficou mais leve de um lado e mais pesada do outro. O lado pesado era o da decisão. O lado leve era o da dúvida, que tinha começado a se soltar. Eu levantei. Enrolei a corda no punho direito de novo. Conferi se o papel estava firme no nó de dentro. Sacudi a calça para tirar a poeira. E comecei a andar de volta para o parque, devagar, pela mesma estrada de chão. Eu não cheguei no parque.
A uns 50 metros do portão dos fundos, entre o último pau d'arco e o primeiro caminhão estacionado, uma figura saiu de trás de um poste de luz e parou no meio do caminho. Camisa branca, calça social, sapato bico fino sujo de terra vermelha. Era o Edevaldo. Ele tinha saído do palco. Tinha vindo atrás de mim. A mão direita dele estava no bolso, a esquerda segurando a ponta do cinto. Cabeça baixa, como tinha ficado no palco. Damião. Eu parei a uns 3 metros dele. Não disse nada. Esperei. Damião, pelo amor de Deus, não complica as coisas hoje. Eu continuei sem dizer nada. A corda no meu punho direito. Eu sei que a mãe passou do ponto lá em cima. Eu sei. Ela não devia ter chamado o advogado na frente da cidade inteira. Eu falei para ela fazer isso em casa, no sábado de manhã, sem gente olhando. Ela não quis ouvir. Tu sabe como ela é. Eu continuei sem dizer nada. A fazenda não vai mudar nada na tua vida, cara. Tu nunca morou lá. Tu nunca quis morar lá. Tu vive na estrada, toca boi, não tem planta para cuidar, não tem cerca para consertar. Vai ficar comigo porque faz sentido ficar comigo. Eu estudei administração. Eu sei mexer com terra. A mãe tá velha, ela precisa de alguém próximo. Tu nem aparece em casa, Damião. Eu sou o que sobra. Ele falou tudo isso olhando para minha bota. Em nenhum momento ele olhou para o meu rosto. Em nenhum momento ele olhou para a corda. Aí eu perguntei, baixinho. Edevaldo, tu lembra dessa corda? Ele levantou o olho só por um segundo. Olhou para o punho direito meu. E eu vi no rosto dele, naquele segundo, que ele lembrava. Ele lembrava perfeitamente. É a corda do Vonô. É, eu lembro. Ele chegava do curral com ela no ombro e a gente brincava de laçar o cachorro do vizinho. Tu tinha 7, eu tinha 0 de alguma coisa. Depois ele morreu e a corda sumiu. Eu nem sabia que tu ficou com ela. Ficou comigo faz 6 meses. O seu Tião guardou. Ele fez que sim com a cabeça. Ficou um tempo em silêncio. Eu vi a mão direita dele sair do bolso e eu pensei que ele ia estender para pegar a corda. Ele não estendeu. Só passou a mão no cabelo, um gesto nervoso que ele fazia desde menino. Damião, volta pro palco comigo. Aceita um abraço da mãe na frente da cidade. Bota um fim nisso sem escândalo. Eu converso com ela em casa amanhã, prometo. A gente arruma de um jeito. Eu divido uma coisa contigo depois, dinheiro, alguma peça da fazenda, o que tu quiser. Mas hoje à noite não, por favor. Não na festa do peão. Eu olhei para ele por um tempo longo. Olhei para a camisa branca, para a calça social, para o sapato de bico fino com terra vermelha, para o cabelo claro com gel, para o rosto dele que era parecido com o da nossa mãe e nada parecido com o do nosso avô. E eu disse só uma coisa. Tu sabe o que tem dentro dessa corda, Edevaldo? Ele piscou. Não entendeu a pergunta. Ficou olhando para a corda como quem procura a resposta no couro trançado. Eu vi os olhos dele correrem pelos cordões, pelos nós, e eu vi a confusão no rosto dele. E eu entendi 2 coisas ao mesmo tempo. A primeira é que ele não sabia. A segunda é que mesmo sem saber do papel, alguma coisa dentro dele sabia que tinha um troço errado naquele momento. Ele só não queria olhar. Ele preferia não saber. Ele escolheu, ali na minha frente, pela 2ª vez na noite, ficar de cabeça baixa. Eu não sei do que tu tá falando, Damião. Eu não sei. Volta pro palco, Edevaldo. Ele me olhou mais uma vez. Abriu a boca para dizer alguma coisa. Fechou, virou as costas e foi andando de volta pro parque de cabeça baixa, sem olhar para trás uma vez sequer. Eu vi a camisa branca dele desaparecer no meio dos caminhões, no meio das luzes amarelas, no meio da cidade rindo. E eu fiquei sozinho na beira da estrada de chão, com a corda do meu avô no punho direito, o papel firme no nó de dentro, as últimas palavras do seu Tião, da Luísa e do Edevaldo batendo dentro da minha cabeça ao mesmo tempo. O silêncio que eu tinha carregado a noite inteira mudou de nome naquele minuto. Virou outra coisa. Virou uma palavra que eu ainda não conseguia dizer em voz alta, mas que eu já sabia escrever na mão. Eu andei de volta para o parque de cabeça erguida, com a corda enrolada no punho direito, e atravessei o portão dos fundos sem apressar o passo. Passei pela barraca de milho, pela barraca de licor, pela roda de forró que tinha parado para a banda trocar. Quando eu cheguei na frente do palco,
O Edevaldo já estava de volta lá em cima, ao lado da minha mãe e do advogado, de cabeça baixa como quem tem coisa nas costas. Minha mãe segurava o microfone outra vez. Estava no meio de uma frase sobre a fazenda Santa Benedita ser o legado da família que vai continuar nas mãos certas. Eu parei bem na beira do palco, olhando para cima, a 2,5 metros do sapato dela. Mãe. Ela não me ouviu. O microfone estava perto da boca dela, e ela continuou falando. Mãe. Dessa vez ela ouviu. Parou no meio da frase. Olhou para baixo. Me viu. A cidade inteira também me viu, porque todo mundo segue o olhar de quem está com o microfone na mão. O palco silenciou. O advogado virou a cabeça. Edevaldo não levantou o rosto. Dona Cecília, desce aqui, por favor. Eu preciso te entregar uma coisa na frente de todo mundo. Ela ficou 3 segundos em silêncio. Eu vi ela calcular. Vi a cabeça dela funcionar atrás dos olhos como máquina antiga. Ela podia me mandar embora. Podia chamar o seu Juvencio para tirar o peão mal educado da frente do palco. Mas a cidade inteira estava olhando, e ela era a mulher do microfone. E ela achou, naquele segundo, que me humilhar mais uma vez na frente de todos era o jeito certo de fechar a noite dela. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, controlado, de quem vai dar uma lição. E desceu os 3 degraus do palco com o vestido azul roçando a madeira. Chegou perto de mim, parou a 1 metro. Continuou segurando o microfone na mão, perto do peito, aceso. Tudo o que ela falasse, a cidade ia ouvir. O que é que tu quer, Damião? Na frente de todo mundo, como tu mesmo pediu. Eu respirei. Desenrolei a corda do punho direito bem devagar diante dos olhos dela e abaixei no chão de terra pisada do parque. Ajoelhei num joelho só, igual peão que vai laçar bezerro no curral, e abri a corda no chão. Peguei o nó de dentro entre o indicador e o polegar. O nó que o meu avô tinha torcido com os dedos dele há não sei quantos anos, que a Luísa tinha chamado de o que segura. Desfiz com 3 movimentos. Tirei o papel dobrado em 8. Levantei. Estendi para minha mãe. Lê, mãe. Ela pegou com a mão livre. O microfone continuou colado no peito. Ela desdobrou o papel na frente dela, inclinou um pouco para pegar a luz amarela do palco, e eu vi os olhos dela passarem pelo carimbo do cartório, pela data, pelo nome. Vi os olhos dela pararem no nome. Vi ela ler de novo, como se tivesse lido errado. Vi a mão dela começar a tremer de um tremor pequeno que eu nunca tinha visto. O advogado foi o primeiro a entender. Ele deu 2 passos no palco, esticou o pescoço e viu o papel de cima. Eu sei que ele viu porque o rosto dele mudou de uma vez. O terno cinza dele ficou pequeno. Ele baixou a pasta preta que estava segurando, bem devagar, até deixar ela encostar no chão do palco, ao lado da bota dele. Ele sabia o que era aquele papel. Ele lia documento de cartório de 70 desde que tinha começado na profissão. Ele sabia que uma escritura original de 1973, com carimbo válido e nome registrado, vale mais do que qualquer intenção de transferência que ele estava levando para segunda-feira. Ele olhou para minha mãe. Ela não olhou de volta. Ela continuou com os olhos grudados no papel. O Edevaldo foi o segundo. Ele levantou a cabeça pela primeira vez desde que eu tinha chegado ali. Olhou para o chão entre nós, onde a corda estava aberta. Olhou para a mão da mãe segurando o papel. Olhou para o advogado imóvel atrás dela. E eu vi no rosto do meu irmão, naquele segundo, a coisa que eu tinha esperado a noite inteira para ver. Ele fechou os olhos, apertou os lábios e levou a mão direita na testa, como quem recebe notícia de morte. Ele entendeu tudo. Entendeu o nome no papel. Entendeu o nó de dentro. Entendeu porque eu tinha perguntado se ele sabia o que tinha dentro da corda. Entendeu que tinha escolhido não saber. E ele não disse nada. Ficou ali em cima, com a mão na testa, em silêncio. A cidade foi a última, e foi uma mulher que começou. Essa corda eu conheço. A voz veio do meio da multidão, lá atrás, perto da barraca de ervas. Era a Luísa. Ela tinha saído da barraca, tinha atravessado a multidão inteira, e estava parada ali com o pano vermelho na cabeça e a bolsa estampada no ombro, apontando para o chão, onde a corda estava aberta. Essa corda é do seu nó, do sul de Minas. O homem da corda.
Meu pai tocou boi com uma igual essa há 15 anos. Essa trança é dele. Todo mundo aqui dessa região que tem mais de 60 anos conhece essa trança. O seu tião apareceu atrás dela como quem tinha chegado junto. Tirou o chapéu, se aproximou do palco devagar, com um passo pesado de peão velho, e parou do meu lado. Não falou nada. Só botou a mão direita no meu ombro e deixou ali. A multidão começou a se mexer. Um senhor idoso com boina preta que estava perto da frente falou pro vizinho. Benedito, o preto que comprou o sítio do Evaldo, eu lembro desse nome. A mulher ao lado dele fez que sim com a cabeça. Uma outra voz do fundo gritou. Eu conheci o seu nó. Uma terceira, mais longe, disse. Eu também. A cidade começou a lembrar em voz alta, um por um. E o nome do meu avô foi passando de boca em boca pela multidão como notícia que chega atrasada, mas chega. E minha mãe continuou parada na minha frente com o papel nas mãos e o microfone colado no peito. Ela não chorou. Vocês precisam entender isso. Ela não chorou, não pediu desculpa, não olhou para mim, não baixou a cabeça. Ela fechou o papel com cuidado, dobrou de volta em 8 e tentou me entregar sem falar nada. Queria devolver e acabar ali. Queria que o microfone tivesse sido desligado já. Queria estar em casa, no vestido azul, com o Evaldo ao lado dela. Eu não peguei o papel. Dei um passo para trás. Guarda, mãe. É teu por enquanto, porque a casa que a senhora dorme está dentro desse papel. Segunda-feira eu vou no cartório com o seu tião e a gente vê o que se faz. A senhora não vai para a rua. Pode ficar tranquila. Nunca foi isso. A senhora vai ficar naquela casa até o dia que Deus quiser. Mas o nome no papel é o que é. E o doutor ali em cima? Eu apontei pro advogado. Vai precisar avisar a senhora que o protocolo de segunda-feira não vai ser aberto. O advogado fez que sim com a cabeça sem eu pedir. Ele já sabia. Minha mãe continuou com o papel na mão. Não disse uma palavra. Virou as costas para mim. Subiu os 3 degraus do palco com mais dificuldade do que tinha descido. Passou pelo Evaldo sem olhar para ele e foi andando até o fundo do palco, onde tinha uma cadeira de plástico. Sentou. O microfone continuou na mão dela, ligado, encostado no peito, captando a respiração dela para a cidade inteira ouvir. Ninguém subiu para desligar. O seu Juvencio apareceu do lado dela, pegou o microfone da mão dela com jeito e desligou. Eu abaixei, recolhi a corda do chão, enrolei de volta no punho direito. Seu tião continuou com a mão no meu ombro. A Luísa voltou para a barraca dela sem dizer mais nada. O Evaldo não desceu do palco. E eu fui saindo do parque pelo mesmo portão dos fundos por onde eu tinha saído 1 hora antes, com a corda no punho e o peito diferente. Na segunda-feira, eu fui no cartório com o seu tião. O cartorário conferiu o papel, conferiu o carimbo, conferiu o nome e disse que era válido. A fazenda Santa Benedita entrou no meu nome. Damião Eleutério de Jesus, neto do Benedito. Dei para minha mãe o direito de viver lá o tempo que ela tiver de vida. Não porque ela merecia, mas porque meu avô teria feito o mesmo. O Evaldo não ganhou uma cerca. O advogado foi embora sem honorários. Minha mãe nunca me agradeceu. Nunca falou do que aconteceu naquela sexta. Quando eu passo lá de 3 em 3 meses, ela me serve café e me pergunta se eu comi. Não mudou nada nela. Eu acho que nunca vai mudar. Mas na entrada da fazenda, no portão de madeira que meu avô levantou em 73, eu mandei pregar uma plaquinha nova. Só o nome dele. Benedito Eleutério de Jesus. Sem cargo, sem título, sem data. Só o nome de um homem que nasceu cativo, trabalhou 40 anos livre e comprou com as próprias mãos o chão onde escravizaram ele. Toda vez que eu chego e abro aquele portão, eu toco a plaquinha com a ponta do dedo antes de entrar. A corda continua no punho. O nó de dentro continua lá. Minha mãe não disse o meu nome naquela noite. Mas o nome que ficou gravado no portão da Santa Benedita não era o meu, era o dele. E esse ninguém mais tira.